com tanto olhar técnico, né, com tanta gente gabaritada, de repente políticos querem alterar uma lei. Então quero te ouvir por qual motivo isso pode ser tóxico para a sociedade brasileira. Olha, o que é importante primeiro, por que existem diretores e conselheiros dentro de uma empresa? Os administradores de uma empresa, eles têm o dever de buscar uma sustentabilidade e uma longevidade na empresa por meio de uma definição e aplicação de estratégias que entreguem os melhores serviços e produtos para a sociedade. Quando você fala de uma estatal, o objetivo dela é trazer o bem comum para a sociedade ou trazer uma segurança nacional para a sociedade. Quando a gente identifica isso, a gente não pode trazer objetivos políticos partidários para aquela organização, porque ela fica com viés torto. E por isso, quando você tem um artigo 17, como é o artigo que existe na lei das estatais, ele traz a importância, primeiro, de você ter pessoas que tenham competências para assumir esses cargos de tanta importância dentro das empresas. Se efetivamente você tira essa necessidade de construção de uma capacitação técnica, porque o artigo 17 traz exatamente isso, uma capacitação técnica, e é preciso também que venham profissionais que atuem, que não tenham um viés político partidário, que é o caso, é por isso que existe essa vedação. Mudar a lei das estatais é voltar no tempo, no Terraço Cast de número 353. A abertura que vocês ouviram é Valéria Café, diretora do Instituto de Governança Corporativa, falando à CNN sobre a celeuma com a lei das estatais que a gente teve nessa semana. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos. Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez. Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than 2 centuries. Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, direto da manhã do dia 16 de dezembro de 2022, uma sexta-feira, em Santa Cruz do Rio Pardo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Neste 353, me acompanham a dupla dinâmica Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é Raquel, a moça do tempo, a moça sem tempo. Pois é, gente. Eu já peço uma desculpa pública aqui para Caião, né, meu querido âncora, que aguarda ansiosamente os meus áudios, né? E como vocês podem ver, a Raquel, a moça do sem tempo, tá aqui em trânsito. Então eu também já peço desculpas para você, querido ouvinte, querido ouvinta, né, que por esse barulho. No momento eu passo por uma obra, né? Vamos esperar pro próximo áudio. E também ela, nossa correspondente internacional, Renata Couto. Fala, Renata, tudo certo? Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, aqui é a Renata, fazendo aí o nosso penúltimo podcast do ano, e eu tô trazendo o boletim internacional para vocês, e hoje, né, ao contrário do que a gente fez na semana passada, que foi um giro pelo mundo, eu vou focar mais na economia dos Estados Unidos, que eu acho que é o que teve mais notícia relevante essa semana, né? Eu tava até esperando acabar a reunião do FED para gravar o podcast aqui para vocês. Maravilha, pessoal. Sem mais delongas, então vamos ao 353. Raquel, por que essa ideia de mudar a lei das estatais causou tanto barulho? Pois é, pessoal, quando eu falo assim, eu estou em trânsito, eu confesso que eu me sinto aquelas pessoas chiques, né, que fala, aqueles comentaristas de rádio, né? Ah, eu tô em trânsito aqui, né, no táxi, no aeroporto, em qualquer lugar muito chique, indo aqui para mais um dos meus compromissos. Mas na realidade o trânsito aqui é a pé mesmo, a pé, nas ruas do bairro, né? Nas ruas mais barulhentas de São Paulo, com mais barulho de avião do Brasil, que sim, minha gente, são as ruas de Moema. Então, novamente, eu estendo aqui as minhas sinceras desculpas ao nosso querido ouvinte e à nossa querida ouvinta. Mas vamos lá, ao primeiro assunto de hoje, né? O primeiro assunto de hoje é doméstico, né, Caio? A gente vai falar aqui de Brasil, e aí depois eu vou invadir o território internacional aí da Rê mais uma vez. Bom, falando aqui de Brasil primeiro, né? Lei das estatais. Porque tá todo mundo falando dessa lei,
né? Ninguém falava dessa lei, aí do nada tá todo mundo falando dessa lei. É o seguinte, gente, a lei das estatais, ela é uma lei que foi criada, né? Foi promulgada, na verdade não foi criada, né? Foi ali proposta e tudo mais, e promulgada em 2016. E ela estabelece uma série de regras de governança para agências reguladoras, né? Como a CVM, a Anvisa, SUSEP, né? A galera ali que regula setores, e também para empresas estatais. E aí estatais são tanto as que são 100% estatais, tipo Correios, quanto aquelas que são de capital misto, né? Que a gente tem ali, tipo Petrobras ou Banco do Brasil, que tem uma parte que é do governo e uma parte que é de acionistas, né, privados, de donos privados, que é o caso aí da Petrobras e do Banco do Brasil. E daí, gente, essas regras de governança, elas são regras que basicamente determinam o que a empresa, né, pode fazer, não pode fazer na sua atuação, não o que ela vai fazer, né, mas basicamente o que ela pode fazer ou não. Por exemplo, em termos de compras e vendas, tipo, qual que vai ser o processo de compra e venda de um ativo dentro da empresa, se ela quiser fazer isso, né, tem que ter um processo claro, transparente, né, que dê tanto transparência aí à sociedade, no caso de estatais, quanto à sociedade e aos acionistas, no caso das semi-estatais. E aí, esse processo, né, é uma série de regras que são estabelecidas lá dentro da própria empresa. E aí, além dessas questões que eu falei, por exemplo, de compra e venda, de participação em licitação, né, a gente tem também as regras de nomeação, né, de indicação da liderança da empresa, da gestão dessa empresa. Então aí a gente fala de gestão de cargo de presidente, de cargo de diretoria, membro do conselho, né? Por quê, gente? Por que vocês acham que foi estabelecida, né, essa série de regras de governança? Porque, obviamente, não é sempre que os interesses de um político, né? Então vamos dizer, se não tivesse regra nenhuma, qualquer nessas estatais, semi-estatais, poderia ser indicado, né, um nome ali de um político, né? Tanto faz o político, tanto faz o partido, um político, de um modo geral. E esse político, como vocês devem imaginar, eles têm os seus interesses políticos, que nem sempre são os mesmos interesses que a gente teria ali, né, de uma empresa de maneira geral. Qual que é o interesse de uma empresa? Por mais que a gente queira inventar muita moda, fazer o bem para a sociedade, não, a empresa, ela tem ali, qual que é o que a empresa deveria almejar? Ela deveria almejar, né, dar bons resultados, prover ali o bem ou o serviço que ela se propõe, né, e ter uma situação saudável financeira, uma situação financeira saudável para continuar a fazer o quê? Provendo esses bens e serviços para a sociedade. É tipo uma questão um pouco óbvia. Se você tem uma empresa, se essa empresa não é saudável financeiramente, ela quebra. Se ela quebrar, ela não provém mais esses serviços, esses bens e serviços para a sociedade. Então, sem entrar aqui no papo de privatização, falando muito mais do que essa empresa faz. Então, nem sempre um político ele vai ter ali esses mesmos interesses. Muitas vezes o político ele vai ter um interesse de curto prazo, um interesse político, né? Tem diversos, isso não é a Raquel que está falando, né? Tem diversos estudos aí de ciência política que mostram, né, que os interesses da maior parte dos incumbentes, que são aqueles políticos que estão em algum cargo, é de permanecer nesse cargo. Então eles vão fazer de tudo, tipo, para agradar, por exemplo, o seu eleitorado, para ficar no cargo. Então nem sempre uma coisa encaixa com a outra. Dá para saber que é um belo conflito de interesse, né? Então você tá ali falando, olha, toma essa empresa, você pode ser presidente dela, você pode ser diretor, enfim, você pode fazer o que você quiser. E tem certas decisões que você pode tomar que podem ser, né, podem dar ali certos incentivos, né? Pode ter uma consequência positiva de curto prazo para uma parte da sociedade que vai ser o quê? Bom, para você se reeleger. Então é bem simples, né? A gente pode usar, por exemplo, a questão de preços, da política de preços da Petrobras, né? Você controlar os preços pode parecer uma ótima ideia a curto prazo, as pessoas vão te amar porque os preços vão diminuir, só que a longo prazo vai ser péssimo, tanto para a Petrobras quanto para a economia, né? O setor, o mercado ali de combustíveis como um todo, isso para a economia, porque se você levar isso ao extremo, você pode chegar a um estado de desabastecimento, mesmo que você tenha um monte de petróleo no seu país, né? Então sim, isso pode acontecer, mas isso demora um tempo. E no curto prazo, isso vai ser bom para quem? Para o político que estava lá e que determinou isso. E aí, por que eu tô contando essa história, gente? Porque foi aprovado na Câmara
né, na Câmara dos Deputados, a nossa Câmara Baixa aqui do Congresso, uma mudança na lei das estatais. Uma mudança que, assim, entre as regras para nomeação de cargos, né, de liderança, tem ali, tinham 3 regras, né? Entre as regras tinham 3 ali importantes que a gente pode falar. Uma delas que a gente pode destacar, né? Uma delas que a pessoa tenha experiência no setor de atuação dessa empresa, pelo menos pelos últimos 4 anos. Tá, legal, quer dizer, pelo menos por 4 anos, né? Não precisa ser os últimos. Pelo menos por 4 anos. Aí a outra é que a pessoa tem uma formação acadêmica que tem a ver com com o setor. Nada que faça mais sentido, né, gente? É tipo quando você vai aplicar para um trabalho. Obviamente você tem que ter experiência em qualquer trabalho, em qualquer empresa, em qualquer lugar. Experiência, formação, etc. E a outra determinação é que proíbe que pessoas que tenham tido participação política, né, tanto em diretórios político-partidários, assim, quanto em campanhas políticas, nos últimos 3 anos. Por quê? Porque aí você diminui a probabilidade de ter pessoas que têm atuação política recente sendo colocadas na gestão de estatais. E que você tenha esse conflito de interesses muito grande. A questão isso passou na Câmara por quê? Aí tem informações difusas, né? Tem gente que fala que é porque o governo eleito, né, do PT, quer colocar um mercadante ali como presidente do BNDES. O BNDES, ele se encaixa nisso, né? Apesar, ele é um banco estatal, Banco Nacional de Desenvolvimento. Tem gente que fala que é para colocar um outro político aí na Petrobras, enfim. Mas também tem muita gente que fala que tem muita gente ali na Câmara que teria interesse para isso, né? Porque são deputados que não vão ter mais cargo, né? Que não vão ter mais trabalho depois dessa legislatura, que não foram reeleitos, estão ali procurando uma boquinha, né? Ou seja, tem bastante gente interessado nessa mudança. Agora, gente, a quantas anda tudo isso, né? Essa mudança ainda teria que ser aprovada no Senado, né? Essa mudança de lei, ela só foi aprovada na Câmara. E parece que o Senado não achou que está causando muito e que, enfim, não vai colocar ali para voto, né? O Pacheco falou, o presidente do Senado falou que não quer colocar para voto. Então vamos ver para onde vai levar. Mas definitivamente seria um retrocesso. É claro que seria um retrocesso muito maior se mudasse totalmente a lei das estatais, mas esse era um dos pontos mais importantes. Essa lei foi promulgada, como eu falei, lá em 2016, no governo Temer, e foi um dos avanços importantíssimos institucionais que foram feitos durante aqueles 2 curtos anos, né? Sem novamente tomar uma posição político-partidária aqui, só falando sobre avanços importantes que foram vistos naquele momento. Então é isso, assim, é um risco importante. E aí, por exemplo, colocar um político, né? Aí usando outro exemplo, o próprio exemplo do BNDES. O próprio político pode ter um incentivo ali de, né, quem for, seja o mercadante ou outro, na liderança do BNDES, de reduzir a taxa de juros do BNDES, né? Voltar com a TJLP, que era aquela taxa que era muito mais baixa do que o resto, né, do que a taxa Selic, do que as taxas de mercado. E o que isso acontecia? Você tinha empresas, era a política dos campeões nacionais, você dava crédito para as maiores empresas, para as empresas que, enfim, dizia-se que era para pequenas, mas, né, os dados mostram que não era nada disso, que era para as grandes empresas. Empresas que poderiam muito bem estar captando dinheiro no mercado, mas que iam para o BNDES, por quê? Porque era mais barato. Né? Então, além de você criar essa relação de incentivo trocado com empresas, né, que ao invés de fomentar o mercado, não o mercado, essa criatura morta, é o mercado como um todo, né? É positiva para dar crédito. Assim, são opções de investimentos para pessoas, né? Você libera o crédito da economia para pessoas físicas, né? Para outras empresas, enfim. Aí o que acontece? Tem uma outra parte muito importante que é quanto mais baixa essa taxa praticada pelo BNDES, mais alta tem que ser a Selic e a taxa para todos os outros réis mortais que não tinham acesso a essa política de campeões nacionais, né? Então, uma empresa que era pequenininha tinha uma linha de crédito muito pior. Por quê? Porque ela não tinha acesso ao BNDES, só que como o BNDES estava lá dando mais de, sei lá, eu não sei exatamente o número, tá? Mas uma grande parte do crédito, uma porcentagem grande do crédito do Brasil ia pelo BNDES. E aí, isso diminuía o quê? A eficácia da Selic. Então, a Selic estava lá a 14, 15, e a TJLP, que era do BNDES, estava a 2. Então, você tinha lá boa parte do crédito a 2 e o resto a 15, né?
é claro que a política não era tão eficaz. Então você tinha que cada vez mais subir a Selic, né? Então isso reduzia a eficácia da política monetária. E isso já foi comprovado por diversos estudos e, inclusive, o Banco Central falou isso na última ata, né? Chamou isso de políticas parafiscais e que eles estão de olho, né? Na volta de algumas dessas políticas que podem sim prejudicar. Não só aí no BNDES eu dei um exemplo, mas pode ser usado aí outros bancos públicos que também acabam reduzindo, né? Sem o quê? Sem ganhos, né? Com inclusive perdas, né? E espaço ali para relações, né? Erradas, né? Corrupção, etc. Não estou dizendo que é necessariamente, mas, né? Perdendo bastante a eficácia da política monetária e criando incentivos trocados na sociedade. Então, eu espero mesmo que não passe essa mudança. No Brasil, existe uma coisa que, diante de tantas mudanças que acontecem, quase não prestamos atenção. Chama-se institucionalidade. Aqui a gente ama ter regra para tudo. Qualquer problema que existe, dizemos, podia ter uma lei para isso, hein? Só que gostamos de uma outra coisa mais do que colocar regras. Mudar regras de acordo com a conveniência. Esse caso da ideia de mudar a lei das estatais vai exatamente nessa direção. Colocar essa limitação de indicações políticas não é nada pessoal contra qualquer corrente política ou qualquer indicação política, mas sim tem a ideia de determinar que, reduzindo o risco de eventuais ingerências políticas, o futuro das estatais estará mais preservado. E qual o perigo de mudar esse tipo de coisa do nada, na calada da noite, aos 49 do segundo tempo, numa madrugada, em dezembro e tudo mais? Simples. Dá a entender que absolutamente qualquer coisa pode ser alterada para desproteger empresas de capital misto e estatais que, em outros momentos, justamente em virtude dessa ausência de vigilância ou regra, passaram por maus bocados. E não é preciso nem abrir muito o que passaram por maus bocados significa, né? Só a Petrobras chegou a reconhecer 40 bilhões de reais em balanço com perdas relativas a esses maus bocados. Mudar esse tipo de regra sem uma ampla discussão de necessidade, apesar de quaisquer boas intenções que sejam apontadas, passa uma péssima sinalização. Que se discutam as coisas com racionalidade, para reduzir, nem que seja só um pouquinho, essa fama brasileira típica de que, tal qual disse certa vez Gustavo Franco, nos faz ser o país em que em uma semana tudo muda e em 7 anos tudo está exatamente no mesmo lugar. Inclusive, vale um adendo. O que se quer dizer com discutir com racionalidade e verificando necessidade é, por exemplo, o que se deseja fazer com o teto de gastos hoje, colocando uma nova regra para o fiscal, porque essa que temos agora já foi furada várias vezes nos últimos anos e será furada nos próximos anos, pelo visto, pelo menos em 2023, isso aí já está no preço, né? Agora, se olharmos a situação das estatais, que inclusive melhoraram consideravelmente seus resultados nos últimos anos, coincidência ou não, após a lei das estatais entrar em vigor, a real necessidade de alterar isso, por quais motivos? A não ser que exista justificativa plausível para isso, é realmente uma péssima ideia e, não surpreendentemente, traz as enormes perdas que verificamos e que, se as coisas seguirem nesse ritmo de amadorismo, seguirão sendo verificadas nos próximos anos. Quer encontrar o Terraço por aí? Só olhar a nossa Linktree. Lá estão nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Hello. Não deixe também de seguir a equipe que participa aqui deste glorioso podcast nas redes sociais. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. O que a gente viu, né, nessa última reunião do FED agora de 2022 foi mais um aumento agora de 0,5%, né? O que significa algumas coisas, né? E a gente teve logo em seguida um pronunciamento do Jerome Powell, que é o presidente do FED. O que a gente viu, né? Um aumento de 0,5% significa uma diminuição no ritmo, né? O que significa que o FED pode estar vendo que a escalada da inflação pode estar perto do fim, né? Nas últimas 3 reuniões, eles vinham aumentando a taxa de juros em 0,75% e dessa vez aumentaram só 0,5%. Ainda é um aumento grande, se a gente pensar assim no histórico do FED, né? Normalmente, quando é apenas assim um pequeno ajuste na política monetária, o aumento é de 0,25%. Então, um aumento de 0,5% ainda é o dobro do que seria um padrão de ajuste, mas é menos do que vinha acontecendo nas últimas 3 reuniões. Mas é um novo aumento, né? O que significa assim mais pressão, mais dificuldade para os cidadãos americanos, né? Para os consumidores comprarem casas, comprarem carros ou fazer outro tipo de empréstimo. E a grande dúvida é o quanto
quanto que essa taxa de juros elevada pode levar a uma recessão do país no ano que vem, né, versus aí você continuar tendo uma economia mais ou menos aquecida. Do ponto de vista de inflação, saiu um número no começo da semana de 7,1% da inflação de novembro. Veio um número abaixo do esperado, né, e bem abaixo do pico que tinha sido no verão aqui nos Estados Unidos de 9,1% na inflação anualizada. Agora de novembro veio 7,1%, um valor menor do que já foi o pico. Então, novamente, né, sugerindo que assim a escalada da inflação está realmente assim diminuindo, mas por outro lado ainda muito longe da meta de 2% ao ano. Então, assim, ainda há espaço, né? Os analistas acreditam que o Fed ainda vai fazer alguns aumentos de taxas de juros no começo, nas primeiras reuniões de 2023, provavelmente ajustes menores, né? No máximo 0,5%, mas a maior parte dos analistas acreditam em alguns ajustes de 0,25% no primeiro semestre de 2023, e o Fed só deve começar a repensar, né, cortar juros mesmo, no segundo semestre do ano que vem. E aí a gente tem que ver qual vai ser o impacto aí na economia dos Estados Unidos, né? O problema, obviamente, como vocês sabem, não é exclusivo dos Estados Unidos, pelo contrário, né, é um problema global. Eu acredito até que os Estados Unidos está melhor posicionado do que a Europa e do que os nossos, né, países emergentes nessa situação global de inflação, de queda de produção, né, de aumento da demanda depois pós-pandemia, mas ainda com várias preocupações com relação à pandemia, né? Isso, aliás, é uma coisa que a gente vem comentando bastante com vocês, né? Principalmente com a preocupação maior com relação à pandemia agora é com relação à China, que está flexibilizando as medidas de combate ao Covid, né? Está flexibilizando a política de Covid-0, e isso pode significar mais mortes, aumentos de UTI, diminuição da produção. Então, a gente tem que ver como é que vai ser essa flexibilização da política de Covid na China agora no final do ano e principalmente no começo do ano que vem. Isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho. De fato, uma coisa que é interessante, né, Renata, você comenta da visão que você tem estando nos Estados Unidos e passando por todos esses fenômenos, e no final das contas, como os Estados Unidos são a maior economia do mundo, o que a gente tem no fim do dia é que esse acompanhamento que acaba sendo feito, ele é bastante amplificado, porque as decisões que são tomadas aí nos Estados Unidos, principalmente pelo Fed, né, que é conhecido aí como o Banco Central dos Bancos Centrais, o maestro dos bancos centrais, enfim, conhecido aí como por várias alcunhas, no final das contas essas decisões acabam impactando o resto do mundo de maneira bastante relevante, principalmente levando em conta, e nunca é demais deixar de lembrar a vocês que nos ouvem, os incentivos que foram colocados na economia nos Estados Unidos desde a crise de 2008 e de uma maneira bastante maciça durante a pandemia, eles ainda seguem no jogo, tá, pessoal? Então isso é uma coisa que vocês não podem se esquecer. Até recomendo que vocês procurem o episódio de podcast O que é que o balanço do Fed tem, em que a gente faz uma discussão direta sobre isso. Mas o balanço do Fed tá grande, os incentivos do Fed, mas o que isso significa? O que tem nesse balanço? Recomendo que vocês voltem nesse episódio depois e ouçam, porque esse balanço, que antes da crise de 2008 era de menos de 500 bilhões de dólares, eu sei que você vai falar, 500 bilhões de dólares é muita grana. Calma aí que ele subiu muito. Antes da crise de 2008 ele era de menos de 500 bilhões de dólares. Após a crise de 2008 ele passou a superar 2,2 trilhões de dólares, no qual ali ele observou uma certa estabilidade, uma redução pequena, e durante o período da pandemia ele subiu de 2 trilhões de dólares, eu vou até respirar para falar esse número agora, para praticamente a beirada de 9 trilhões de dólares. Todo esse dinheiro está na economia. De novo, recomendo que vocês voltem nesse episódio, o que é que o balanço do Fed tem, que a gente explica um pouco melhor lá que tipo de coisa tem ali. Mas ali tem setor imobiliário, ali tem empréstimos para empresas, tem uma porrada de coisas ali. Esse tipo de coisa ainda tem muito chão pela frente. A gente não pode deixar de levar em consideração que, sim, a inflação nos Estados Unidos está diminuindo, né? Chegou ali a 9,1% em 12 meses, agora está em 7,1%, mas a meta é 2% e a expectativa continua sendo de subir esses juros. Mas isso a gente vai falar no terceiro assunto, que a Raquel vai aprofundar um pouco mais essa recente decisão do FONC. O
Terraço pode ser parceiro da sua marca, sabia? Produção de conteúdo em texto, áudio, vídeo, do jeito que você precisar e com a entrega que tem o nosso jeitinho. Se você quiser saber mais como isso é possível, olha na nossa Linktree o link Contrate o Terraço e nos chame que te contamos com detalhes. Raquel, o que tivemos de mensagem após a mais recente reunião do FONC definindo os juros nos Estados Unidos? Gente, vamos então ao segundo assunto do Terraço Cast dessa semana, que é o FONC. O FONC, ou para os chiques, FOMC. Tivemos reunião do FONC essa semana, mais especificamente ontem, no momento que eu gravo esse podcast, e a decisão foi de elevar a taxa básica de juros lá nos States, em 0,5 pontos percentuais, que era surpresa para um total de 0 pessoas, Todo mundo já estava esperando isso, já estava esperando que o Fed diminuísse a velocidade, o ritmo ali de alta de juros. Eles estavam vindo de 75 em 75 e agora, reduziram para 50. Então a taxa foi para patamar entre 4,25 e 4,50. Para quem é ouvinte ou ouvinta aqui do Terraço Cast, já sabe que nos Estados Unidos eles têm esse patamar, esse intervalo, Eles não têm um número fixo que nem a gente aqui, mas é tudo a mesma coisa. A taxa básica é taxa básica, Aquele pretinho básico que a gente usa ali para basear todas as outras taxas de juros da economia. E teve alguma novidade? Se foi surpresa para 0 pessoas? Teve mais ou menos, Teve ali eles fazem sempre diferente aqui do Brasil, que não tem uma coletiva de imprensa logo depois, um anúncio, sei lá o que, da reunião, tem o comunicado. Lá nos Estados Unidos eles fazem uma press conference logo depois, E aí, logo depois da reunião, que a reunião acaba. E aí nessa reunião, nessa coletiva aí, nessa fala dele, o presidente do Banco Central, o Powell, ele deixou claro ali que, olha, galera, a gente tá diminuindo o ritmo, mas não quer dizer que o jogo tá ganho, A gente ganhou uma batalha, porque os últimos dados aí, os dados do CPI, que é o principal índice de inflação ao consumidor dos Estados Unidos, Dizem que não é o favorito do Fed, dizem que esse é o PCI, que é o deflator do consumo, mas os últimos dois do CPI, dos últimos 2 meses, outubro e novembro, vieram melhores do que o esperado, ou seja, mais baixo, mostrando uma inflação menos pressionada. Só que ainda tá muito alto, gente, Alô, uma inflação ali que tá em... Agora eu até esqueci o número que caiu, mas tá em 7 alguma coisa, Ainda é muito alta, principalmente considerando a meta de uma média de 2%. Então, se a gente considerar a média, essa média tá muito mais alta, inclusive, Porque todos os últimos meses aí, no último ano, a taxa esteve bem altinha. Então, a mensagem dele foi forte. Foi uma mensagem de olha, gente, é bom vocês tirarem o cavalinho de vocês aí da chuva, porque isso não quer dizer que agora a festa da uva a gente vai parar de subir, daqui a pouco a gente, inclusive, vai reduzir. Ele falou, o que importa, mais uma vez, menos o ritmo de altas e mais o... Opa, passou uma pessoa aqui, falar de novo. O que importa é muito menos o ritmo de altas agora e mais o patamar final, E ao que tudo indica, teve uma questão importante que foi ali, além da fala dele, foi os dot plots, Que é ali um documentinho, não chamaria de gráfico, Um ilustrativo ali. É um gráfico que mostra qual que é a expectativa dos membros, dos diretores ali, dos membros do FONC, quanto à taxa de juros, E a inflação e tal, mas quanto à taxa de juros no futuro. E aí mostrou que muitos, a maioria dos diretores ali, veem essa taxa de juros em 5,1%, lá no ano que vem. E no final, e agora não me lembro do número do final do ano, mas também era um número aí, 4, alguma coisa, ou seja, mostrando que... Gente, tá difícil aqui, um cachorro. Peraí, farofinha, vou gravar isso aqui de novo, tá bom? E aí também teve, além da fala do Powell, teve ali Então, além da fala do Powell, teve ali o dot plot, que não é um jogo, podia muito ser um jogo, Ai, vamos jogar dot plot.
Mas não, os dot plots é um gráfico que mostra ali aonde que os dirigentes do Fed, né, os membros do FONC, estão vendo a taxa de juros no futuro. E aí mostrou que eles estão vendo essa taxa em 5,1% no ano que vem. Ou seja, acima do que o mercado está precificando, né, que o mercado estava esperando aí mais perto de 4,8%, 4,9%. Ou seja, eles estão vendo, inclusive, que os juros vão estar mais altos no ano que vem. E é o que ele falou, o que vai importar agora vai ser o nível final da taxa, menos o ritmo. E deixou muito claro que, né, o jogo não está ganho, etc., que ainda que sim, eles subiram bastante juros, ainda tem que ver os efeitos disso, né, os efeitos da política monetária que opera com defasagem, ou seja, demora para fazer efeito alta de juros na economia, mas de todo modo, né, deixou aquele recado duro que a gente gosta de falar, né, bem, bastante falcônico, né, o hawkish ali, indicando que vão continuar subindo e, um recado importante, vão deixar os juros altos pelo tempo necessário para a inflação voltar para a meta. Então, também tirou o cavalinho da chuva daqueles que achavam que os juros já iam começar a descer logo ali na esquina, né? Então, obviamente que a gente teve uma reação aí negativa no mercado, né? Aquelas empresas ali, né? Aquelas empresas de crescimento, aquela velha história, aquela galera ali que quanto maior a taxa de juros, pior o preço justo delas. Pior não, né? Menor. Mas menor é pior. Menor o preço justo delas, quanto maior a taxa de juros, mais alto o custo de financiamento delas, quanto maior a taxa de juros, menor a atratividade de renda variável em relação à renda fixa. Então vocês já devem imaginar que a galerinha ali não reagiu muito do bem, né? Então é isso, gente, uma mensagem bem falcônica aí do Banco Central americano, né? Então, se a gente pensar que o nosso Banco Central já começou com essa mensagem falcônica há muito mais tempo, e a gente tá bem na frente, mas vem a nossa política fiscal cavalgando e dando tapa na cara do Banco Central, fica complicado, né? Mas é isso, gente. Uma mensagem rápida, né? Não é tão indolor, principalmente se você tem aí bolsa americana na sua carteira, né? Mas sobre a decisão do Fed e, enfim, o que esperar ali na terra, né, do tio Sam sobre os juros. Powell, em sua fala, deixou bem claro a missão de buscar a inflação para a meta, de trazer a inflação de volta para a meta que é de 2%. E os dados em 12 meses mostram que essa inflação ainda está em 7,1%. Essa missão continua. A expectativa é que os juros no Tio Sam fechem em 2023 em 5%, encerrem em 2024 em 4% e no mais longo espaço do intervalo relevante do dot plot, que é aquele gráfico dos pontinhos que o Fed divulga a cada 3 meses, com as expectativas futuras de seus diretores votantes, né, que escolhem ali as movimentações. Segundo esse dot plot, teremos uma taxa de juros em intervalo relevante no futuro de aproximadamente 2,5%. Não se esqueçam que a gente começou esse ano na faixa entre 0 e 0,25%. Então, quer dizer, aquela história de juros zero acabou. Não pensa mais nisso aí, não. Então, muita calma nessa hora, se você estiver ouvindo por aí que, logo vão começar a cortar os juros lá fora, porque a inflação ainda não deu trégua e definitivamente não deu espaço para que isso seja feito. Vale comentar que nessa semana tivemos também a decisão do Banco Central Europeu de subir também 50 basis points na taxa de juros deles, que agora é de 2,5%, mas com um cenário ainda mais aterrador. A inflação na zona do euro está em 10%, 10,1% para ser mais específico, com expectativa de fechar 2023 acima de 6% e mesmo 2024 quase em 3,5%. Então, pessoal, o presente esperado do próximo ano, pelo visto, será uma amarga estagflação se tivermos sorte. Porque se o cenário base que vai se desenhando cada vez mais acontecer, teremos uma recessão global. Aquele hard landing que te contamos aqui o que é meses atrás e também recomendo, né? Hard landing vem aí, acho que é assim o nome do episódio. Se você procurar, você vai entender melhor o que seria isso. Vamos então nos despedindo dessa dupla dinâmica que abrilhantou o episódio número 353 do Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por trazer 2 assuntos nessa semana. Primeiro, essa bagunça aqui no Brasil, que, né, não dá nem pra gente dormir mais. Você vai dormir, acorda, já mudou não sei o quê, na outra tarde já voltou tudo e empacou e não vai acontecer. Enfim, muito obrigado por trazer essa atualização da bagunça brasileira e também dessa decisão recente do FONC. E te aguardamos na próxima semana. É isso, pessoal, por hoje é só.
Mais uma vez, desculpa o áudio caótico, tá? Vocês me desculpem, a vida da moça sem tempo tá pesado aqui. Mas eu devo admitir que a moça só tá sem tempo porque a moça optou, né, por passar uns diazinhos na praia essa semana, né? E ali fazer umas priorizações ali de ondas, né? Mas tudo bem. A gente se acerta com a Raquel do futuro, tá aqui um pouco brava, mas tocando a vida na correria. Muito obrigado também, Raquel, por trazer essa sensibilidade que é viver esse fenômeno, né? Até tem uma frase que eu vi recentemente que eu achei muito interessante, né? O pessoal fala assim, como é você viver um período histórico, né? E tem gente que fala assim, eu não quero mais viver período histórico, volta a ficar chato de novo, porque tá muito ruim esse negócio de viver período histórico, né? Maior inflação em não sei quantas décadas, a maior dificuldade de tal coisa na economia em não sei quantas décadas, enfim. Muito obrigado por trazer com a sua sensibilidade essa atualização sobre o cenário que envolve inflação, envolve juros aí nos Estados Unidos. E te aguardamos na próxima semana. É isso, gente. Então até semana que vem. Um beijo e até lá. Pequeno spoiler antes do episódio acabar. O 354 será o último episódio de 2022, mas não se assuste. 2023, tal qual a África do Sul, tá logo ali. África do Sul também não é assim tão longe. Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos em uma curadoria semanal para você fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.